Vamos falar sobre endocardite infecciosa. Embora não seja a doença do coração mais prevalente na atenção primária à saúde, é muito importante que o médico geral tenha conhecimentos básicos a seu respeito para não deixá-la passar no exame clínico inicial. O conceito de endocardite infecciosa diz respeito a uma infecção da superfície endotelial do coração. As válvulas cardíacas são as estruturas mais comumente afetadas. Agentes etiológicos mais frequentes são os streptococcus, estafilococcus, enterococcus e alguns gram-negativos. Por esta razão, a endocardite infecciosa também é chamada de endocardite bacteriana. Porém, o termo mais recomendado é infecciosa porque podemos ter, por exemplo, agentes infecciosos de natureza fúngica envolvidos. Fatores predisponentes para a endocardite. Doença reumática. A moléstia reumática ainda é muito prevalente no Brasil. Neste caso, é importante entender que, quando o indivíduo é criança ou jovem, devido a uma infecção de garganta ou de pele, indiretamente ele pode desenvolver um processo inflamatório nas válvulas. Não significa que naquele momento a bactéria estará lá. Este processo inflamatório, ao longo da vida adulta, pode levar a um comprometimento maior da válvula cometida, levando a estenoses e insuficiências. As cardiopatias congênitas também representam fatores predisponentes importantes. O prolapso de válvula mitral é uma condição muito comum na população e muitas vezes não conhecida pela maioria dos indivíduos serem assintomáticos. Uso de drogas intravenosas. Aqui é uma particularidade interessante. Quando se usa uma droga intravenosa, a bactéria vai chegar nas câmaras direitas e uma válvula que preferencialmente vai ser acometida é a válvula tricúspide. A endocardite nosocomial é uma situação onde a infecção vai se assestar no endocárdio e na válvula, geralmente devido a procedimentos que são previamente realizados. Por exemplo, um procedimento de cineangiocoronarografia, alguns procedimentos cirúrgicos envolvendo face, procedimentos otorrinolaringológicos. E o germe, nesse caso, se o procedimento for feito no hospital, pode ser um germe mais resistente, daí o termo nosocomial. Quais são os micro-organismos típicos causadores de endocardite? Esse conhecimento é importante porque a coleta de hemoculturas no diagnóstico da endocardite pode trazer informações muito importantes. Para isso, conhecer os germes mais típicos pode ser de muita utilidade. Dentre eles, então, mostramos aqui o Streptococcus viridans, o Streptococcus bovis, bactérias do grupo ASEC, importante se conhecer aqui, Staphylococcus aureus e Enterococcus adquiridos na comunidade sem um foco primário. Então, se você suspeita de endocardite infecciosa, o paciente está febril, com comprometimento do estado geral, você auscultou um sopro que esse paciente não tinha numa consulta anterior, ainda que esse sopro possa ser da febre, vai contribuir para a suspeita de endocardite infecciosa. Neste caso, a coleta de hemoculturas deve ser feita pelo menos 2 amostras. Se eu tiver o mesmo germe em 2 amostras de hemocultura, isso já tem uma importância significativa na minha suspeita diagnóstica, ainda mais se tratar de um destes micro-organismos. O ecocardiograma é um exame que pode ser de muita valia na investigação da suspeita de endocardite infecciosa. Podemos encontrar vegetações, abscessos e trombos que tornam o diagnóstico mais sugestivo. Aqui na imagem ecocardiográfica à esquerda, observamos o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Entre as duas estruturas, então, temos a válvula aórtica. Vocês percebem aqui que tem estruturas anormais, que representam uma vegetação, inclusive interrogando-se a presença de trombo associado.
Além de dados do exame físico geral, como febre, comprometimento do estado geral, podemos encontrar um sopro na ausculta cardíaca decorrente do turbilhonamento de sangue passando pela válvula lesada e achados clínicos não tão frequentes, mas que no seu conjunto também podem auxiliar. Voltando aqui, ressaltamos que o paciente deve ter de forma significativa febres mais elevadas, superiores a 38 graus, uma história de lesão cardíaca predisponente, o uso de drogas injetáveis. Pode-se encontrar ao exame físico fenômenos vasculares. As lesões de Janeway, que já vimos em videoaulas anteriores, decorrem de embolia séptica. Infartos pulmonares, também por esta razão, podem aparecer. Hemorragias conjuntivais e, inclusive, sangramento intracraniano. Fenômenos imunológicos também são importantes, não aparecem com frequência, mas quando presentes devem fazer a gente lembrar dessa possibilidade diagnóstica. Os nódulos de Osler, que são nódulos dolorosos, inflamatórios encontrados mais frequentemente nos dedos das mãos, representam um achado clínico importante desta opção. Nos exames laboratoriais, podemos detectar fator reumatoide falsamente positivo. E pode ainda ocorrer repercussão renal, que não é tão infrequente assim, a glomerulonefrite relacionada à endocardite infecciosa. A moléstia reumática, como falamos anteriormente, no Brasil é uma causa prevalente que predispõe à endocardite infecciosa. Além da endocardite, a moléstia reumática é causa, durante a vida, de estenoses e insuficiências valvares que representam importante etiologia na insuficiência cardíaca. Então, tudo começa nas crianças e nos jovens, onde a ocorrência da moléstia reumática é mais frequente. A moléstia reumática acomete principalmente o cérebro, o coração, as articulações, os rins, a pele e partes moles. Focando na cardiopatia reumática, quando há comprometimento endocárdico, ele é preferencialmente valvar. A cardiopatia reumática pode também causar miocardite, pericardite e pancreatite. Quando acomete as válvulas cardíacas, as mais frequentemente acometidas são a mitral e a aórtica. Então, eu posso ter isoladamente estenose mitral, insuficiência mitral, estenose aórtica ou insuficiência aórtica, ou posso ter uma combinação das duas, com dupla lesão. Aqui nesta imagem, então, vemos o comprometimento inflamatório decorrente da cardiopatia reumática. No decorrer da vida, como falamos anteriormente, esse processo vai aumentando, levando então à insuficiência cardíaca e predisposição à endocardite infecciosa.